Olá, eu me chamo Elias e moro em Arco Verde, que fica em Pernambuco. O que irei contar aqui me ocorreu por 3 noites e confesso que até hoje ainda tenho medo daquele bicho, que no início achei que fosse simplesmente um cachorro, mas quando vi aquilo direito, percebi que ele só podia ter saído do inferno. Tudo começou no dia 24 de março de 2001. Lembro bem desta data, pois foi o dia em que saí da casa onde morei com minha esposa por 15 anos, sendo que depois de 20 anos de casados, ela me pediu o divórcio e, infelizmente, nossas vidas tomaram rumos diferentes. E primeiro, morei de favor em uma casa de um amigo, só por enquanto ajeitava a minha vida. A casa em que morei por 2 meses era uma que ele estava construindo. E como a obra estava parada, ele me deixou morar lá. Bem, não era muita coisa, mas para mim já era muito. Eram somente 2 cômodos. Um eu usava de sala e quarto, e o outro era a cozinha e a despensa. E a casa nova de meu amigo era em um terreno um pouco afastado de tudo, porém não muito longe. Ficavam 100 metros das outras casas, e ele fez sua casa ali porque o terreno era barato na época e valia a pena o investimento. E para mim foi perfeito, já que nunca gostei muito dos barulhos da cidade, nem de ser incomodado por vizinhos. E para mim, ali era perfeito. Bem, como já disse, eu tinha acabado de me divorciar e a guarda do meu filho Lucas ficou com minha esposa. Porém, aos sábados e domingos, ele vinha para minha casa. O Lucas trazia o seu videogame e passava horas e horas jogando. E essa foi uma barra bem dura para ele superar. Lembro que foram 6 meses para aquela nova vida virar rotina, e eu senti o seu sofrimento. Pois bem, já tinha se passado cerca de 2 ou 3 semanas desde que fui morar lá, e confesso que não vi ou escutei nada de estranho perto da casa, pois para mim era só para dormir mesmo. Pois na época eu trabalhava muito e praticamente passava o dia em meu trabalho. Mas enfim, quem percebeu aquele bicho primeiro foi o Lucas, o meu filho. Lembro que foi numa madrugada de sexta para sábado. Naquele dia às 18 horas, logo depois que saí do trabalho, eu passei na casa de minha ex-esposa e peguei o nosso filho e depois levei ele para merendar no centro. E logo depois, a gente foi para casa. Assistimos alguns filmes na TV e eu nem lembro a hora em que dormi, mas no meio de um filme eu apaguei e só fui acordar quando já era de madrugada, com meu filho balançando meu braço e falando bem baixo. Pai, pai, tem um cachorro arranhando a porta. Eu acordei atordoado e nem percebi o que fiz. Só lembro que gritei assim: sai daqui, cachorro! E aquilo que arranhava a porta parou por um tempo, mas logo depois continuou a arranhar. Eu então fui na cozinha para pegar um copo de água gelada e joguei por cima da porta, onde não tinha uma fiada de tijolos, pois ali era a entrada de ar. Quando joguei a água, aquilo lá fora se mexeu, e foi aí que eu me assustei, pois parecia ser uma coisa grande. Cachorro, com certeza não pesaria daquele jeito. Bem, depois dele dar alguns passos para trás, ele veio correndo e se jogou na porta. Nós escutamos uma forte pancada que estremeceu toda a parede, e meu filho logo começou a chorar. Eu então peguei uma faca na cozinha e corri para abrir a porta. Só que assim que eu a abri, eu não vi mais nada. Vi somente uma coisa peluda correndo ao longe, que corria de 4 e era bem rápido. Eu estranhei aquilo tudo, mas mesmo assim, achei que fosse um cachorro. E após aquele primeiro susto, eu botei meu filho para dormir e tentei descansar o resto da noite. E quando amanheceu, vi a porta com arranhões bem grandes, em um lugar que não eram para estar. A porta tinha 2 metros, e mesmo assim aquilo arranhou lá em cima. Eu fiquei com muito medo do que vi
mas não demonstrei medo na frente do meu filho, pois ele estava apavorado, e o tempo todo eu dizia que foi somente um cachorro, mas aquilo não tinha sido obra de um. Bom, aquele dia até que passou bem rápido, e novamente chegou a noite, e do mesmo jeito, aquela criatura veio arranhar na porta, mas eu não reagi, só fiquei escutando aquele barulho. O bicho que estava lá fora não emitia nenhum som, nem cansaço, nem roncado como muitos dizem. Aquele ser passou cerca de 40 minutos naquela de arranhar a porta. Ele parava por um tempo e ia até os fundos, mas logo depois voltava para arranhar a porta. Rodeava a casa e arranhava. Ele queria a todo custo entrar, e naquelas alturas eu já sabia do que se tratava, pois tive a certeza que era um lobisomem. E apesar de nunca ter visto um, eu fiquei morrendo de medo e pensei em atacá-lo, mas estava na desvantagem. Por isso, esperei ele vir no outro dia desavisado, para eu fazer uma boa com ele. Bem, aquele ser, talvez depois de se cansar, saiu correndo rumo à escuridão da noite, e foi na madrugada de sábado para domingo que fiz uma boa com ele. Sempre no mesmo horário, entre 2 e 3 da madrugada ele vinha, e naquela noite não foi diferente. Ao longe escutei os passos pesados do bicho, vindo bem perto de minha casa, e assim que chegou, ele logo começou a arranhar a porta, e eu que já estava preparado, peguei uma panela de óleo que estava esquentando e joguei pela entrada de ar. Quando o óleo pegou naquele demônio, escutei o grito mais assustador da minha vida. Confesso que fiquei morrendo de medo quando ele gritou. Meu filho, que estava dormindo, se acordou e começou a chorar e me perguntando o que estava acontecendo. Eu mandei ele ir para a cozinha e ficar lá escondido, e fiquei na porta esperando aquilo ir embora. Mas o bicho ficou doido e começou a bater na porta feito louco. Ele bateu tanto que achei que a porta iria ao chão, mas depois de quase derrubá-la, ele parou e deu um urro alto e ensurdecedor. E logo depois, assim como na primeira noite, escutei ele sair correndo para longe. Bom, após aquilo tudo, abri minha porta para ver aonde ele tinha ido, porém nem de um lado e nem do outro da estrada vi aquele bicho. Só que depois, olhando bem, lá do outro lado do descampado, vi uma coisa grande e peluda em pé. Ele estava olhando na minha direção. Nessa hora, senti um grande arrepio que percorreu todo o meu corpo e bati a porta de uma vez e não a abri mais. Por Deus, o bicho não voltou. Fiquei aliviado por isso, mas fiquei com medo dele voltar nas outras madrugadas. Na manhã do outro dia, tratei logo de arrumar um revólver emprestado e consegui pegar o do meu avô, um canela seca que cabia 5 balas. Porém, eu que nunca fui besta nem nada, peguei umas balas reservas com um amigo meu, e assim que a noite do domingo chegou, fiquei na vigília, só esperando aquele demônio. Mas o bicho, por esperteza ou por medo, não voltou para me atacar, e foram algumas semanas assim, vigiando para o lobisomem não me atacar, mas por Deus, ele nunca mais voltou. Bom, morei ali por algumas semanas, pois depois de não ter aguentado viver com aquele medo, me mudei para uma casa mais próximo da cidade. Mesmo não gostando, fui para lá e não contei nada para o meu amigo, só dei a dica de que ele colocasse grades de ferro e forrasse a casa quando fosse morar lá. E meu filho, apesar do susto, acreditou quando disse que aquilo não passava de um cachorro. E não sei se é paranoia minha ou só a sensação de medo que ainda me persegue, pois de vez em quando acordo à noite, sinto que aquele bicho ainda está perto de mim, só esperando uma brecha para poder me atacar.